Olá pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre tipos de matrizes, tá? Então veja bem, primeira matriz que eu vou explicar para vocês é a matriz quadrada, é a mais importante de todas, é a que você mais vai estar utilizando dentro do estudo de matrizes aí, tá? A matriz ela é chamada de matriz quadrada quando o número de linhas da matriz coincidir com o número de colunas da matriz. Então, olha, veja bem, essa matriz aqui ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então, é uma matriz do tipo 3 por 3. Então, quando isso acontece, eu digo que isso aqui é uma matriz quadrada de ordem 3. Então, a gente não costuma falar, ó, era uma matriz quadrada 3 por 3. Era uma matriz quadrada de ordem 3. Eu já sei que ela vai ter que ter o quê? 3 linhas e 3 colunas. Olha um outro exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui uma matriz que tem 2 linhas e 2 colunas, matriz do tipo 2 por 2. Também o que? É uma matriz quadrada, uma matriz quadrada de ordem 2. Tá? E assim sucessivamente. Se eu tiver lá uma matriz que tem 5 linhas, 5 colunas, eu digo que eu tenho uma matriz quadrada de ordem 5. Certo? Bom, quando eu trabalho com matriz quadrada, eu preciso definir mais duas coisas, que é diagonal principal e diagonal secundária. Então, ó, a matriz quadrada vai ter duas diagonais, ó, vai ter essa diagonal e esta outra aqui que sobe. Se você observar, os elementos dessa diagonal aqui, ela tem o i igual ao j. Lembra da aula passada? O i diz o quê? A linha que o elemento pertence e o j a coluna que o elemento pertence. Então, olha, todos os elementos aqui, ó, que formam essa diagonal, ela tem o i igual ao j, ó, o elemento A11, o A22, o A33, o A44. Então, essa diagonal formada por elementos que tem todos o i igual ao j é chamada de diagonal principal da matriz. E esta outra diagonal aqui, em que nem todos os elementos vão ter um i igual ao j, é chamada de diagonal secundária. Ok? Bom, continuando aqui, ó, mais um tipo de matriz aqui especial, é o que nós chamamos de matriz linha. A matriz linha é aquela matriz que só possui uma linha. Bem fácil, né? Olha, veja esses 3 exemplos que eu tenho aqui. Nessa matriz A, eu tenho uma matriz que tem o quê? Uma única linha, ela tem 3 colunas, mas ela tem uma única linha. Então isso faz com que ela seja chamada de matriz linha. Aqui no B também, ó, matriz B formada pelos elementos 2 menos 5. Então ela possui o quê? Uma única linha. Tem 2 colunas? Tem, mas ela tem uma única linha. Então isso faz ela ser chamada de matriz linha. Então todas as matrizes que tiverem uma única linha, igual essa daqui também, ó, tem só uma linha, é chamada de matriz linha. A mesma ideia a gente vai usar para matriz coluna. Matriz que só tiver uma coluna é chamado de matriz coluna. Olha, essa matriz aqui, ó, ela tem 2 linhas, mas só tem uma coluna. Aqui também, ó, tem 3 linhas, mas só tem uma coluna. Aqui tem 4 linhas, mas só tem uma coluna. Então, isso aqui são exemplos de matrizes colunas. Então, só dando uma revisada até aqui. Se tiver uma única linha, a matriz é chamada de matriz linha. Se tiver só uma coluna, é chamada de matriz coluna. Matriz triangular. Bom, matriz triangular, nós vamos ver 2 tipos de matriz triangular. Matriz triangular inferior é o caso em que, se você observar aqui, aqui está a diagonal principal. Todos os elementos acima da diagonal principal vai formar um triângulo em que todos os elementos desse triângulo valem 0. Então, a parte diferente de 0, formada por elementos nem todos iguais a 0, estão da diagonal principal para baixo. Então, as matrizes quadradas que tiverem essa configuração serão chamadas de matriz triangular inferior. Quando ocorre o inverso, olha, o triângulo formado por elementos em que todos os elementos são nulos estiver abaixo da diagonal principal, então eu digo que eu tenho uma matriz triangular superior, ou seja, o triângulo formado por elementos em que nem todos valem 0 está acima da diagonal principal. Isso faz com que seja chamada de matriz triangular superior. Mais um tipo de matriz aqui, ó, matriz diagonal. É quando todos os elementos que estão fora da diagonal principal valem 0. Aqui está a diagonal principal, olha,
fora da diagonal principal, todos os elementos valem 0. Ok? Matriz de identidade será muito usado também quando entrarmos nos cálculos com matrizes. Matriz de identidade é aquela matriz quadrada em que todos os elementos da diagonal principal valem 1 e todos os elementos que estiverem fora da diagonal principal valem 0. Olha essa matriz quadrada 5 por 5 aqui, ó. Os elementos, ou matriz quadrada de ordem 5, todos os elementos da diagonal principal valem 1 e todos que estão fora dela valem 0. Isso caracteriza matriz de identidade. E a mais simples de todas é a matriz nula. Uma matriz é chamada de matriz nula quando todos os seus elementos valem 0. Bastante simples, não? Assistam mais uma ou duas vezes essa aula para você poder mentalizar a configuração dessas matrizes especiais. Um abraço e até a próxima.